Oi, está começando o 114º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. A gente aprende a escrever em segredo, né? Porque a ideia do diário, muitas vezes tem um cadeado, né? Que é justamente para ninguém ler. Então a gente escreve para ninguém ler. Eu começaria falando sobre os não ditos da mulher, né, Tatiana? Eu chorei junto, eu sofri junto e o livro ficava em mim, sabe? Essas são a Tatiana Salem Levi e a Paula Saqueta. Eu ainda vou falar mais sobre elas, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Bom, as convidadas de hoje vieram falar do romance Melhor Não Contar, que foi escrito pela Tatiana Salem Levi e acaba de ser publicado pela Todavia. A resenha publicada na 451 é de autoria da Paula Saqueta, que é cineasta, documentarista, escritora, enfim, tem múltiplos instrumentos, e eu convidei ela aqui no 451 MHz para me ajudar a entrevistar a Tatiana. Esse novo livro da Tatiana Salem Levi fala, entre muitos outros assuntos, sobre as diferenças entre os homens e as mulheres na hora de narrar uma história. Principalmente essa história que a Tatiana conta aqui com esse título irônico de Melhor Não Contar. É uma história que inclui temas sensíveis, como, por exemplo, o assédio em família e também o aborto. E essa narrativa é costurada a partir de relatos pessoais da própria escritora, de páginas dos diários da mãe dela e também de histórias que ela pegou emprestadas na obra da Virginia Woolf. Numa reflexão sobre os silêncios da vida íntima das mulheres, a Tatiana Salem Levi conta tudo aquilo que ela foi ensinada a não contar. A Tatiana é escritora e ensaísta, autora de Vista Chinesa, que saiu pela Todavia em 2021 e que fala também de um tema ligado ao do novo livro, que é o estupro. Ela também escreveu A Chave de Casa, que foi publicado pela Record em 2017. Já a Paula Saqueta é documentarista. Ela dirigiu o filme Precisamos Falar do Assédio, que foi lançado em 2016 no Festival de Brasília. A Paula Saqueta colabora frequentemente com a 451, escrevendo sobre cinema, literatura e outros temas. Então vamos lá para a conversa com a Tatiana Salem Levi e a Paula Saqueta. Oi, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda de volta ao 451 MHz. Olá, Paulo, tudo bem? Prazer estar de volta aqui. Tudo ótimo. Obrigado pela presença, como outro livro que é uma pancada, né? Você veio aqui falar anteriormente do Vista Chinesa, né? E agora a gente mantém o tom da sua mensagem aí literária com esse novo Melhor Não Contar, que está saindo pela Todavia agora e que foi resenhado pela Paula Saqueta, que é roteirista, cineasta, escritora também e resenhista, colaboradora da 451. Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, Paulo. Oi, Tatiana. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Paula. Eu queria que você, começasse aí conversando com a Tati, essa conversa entre resenhista, entre crítica e escritora, né? Falando um pouquinho da sua leitura aí, o que você gostaria de perguntar para a autora desse livro tão forte que saiu agora, né? Eu começaria falando sobre os não ditos da mulher, né, Tatiana? Eu chorei junto, eu sofri junto e o livro ficava em mim, sabe? Eu estava muito impressionada com ele. Então eu queria que você começasse a falar disso, assim, desses não ditos da mulher e de como isso gera essa solidão tremenda na gente e desse seu processo de ter começado e podido falar disso, apesar, né, de terem tentado o tempo todo falar pra gente que era melhor não contar. O livro, ele começou, na verdade, como a ideia de fazer um pequeno ensaio sobre os diários que a minha mãe me deu quando eu era adolescente, os diários da adolescência dela. São 2 diários, assim, um dos 12, 13 anos, outro dos 17, justamente numa época que eu tinha ideia já de escrever, embora eu não falasse isso para ela, mas eu tinha comentado sobre a ideia de fazer um diário, só que eu não conseguia escrever diários, eu sou uma eterna fracassada como escritora de diários, eu realmente nunca na vida consegui manter um diário. Mas aqueles diários, eles foram muito transformadores para mim, assim, porque eu tinha essa relação muito simbiótica com a minha mãe, e eu li aqueles diários e parecia que eles tinham sido escritos por mim.
Só que esses diários eles foram perdidos pouco tempo depois da morte da minha mãe e eu procurei por eles durante anos e anos e nunca consegui encontrá-los. Então, a minha ideia era fazer um livro sobre esses diários em falta, né? Esses diários perdidos. Até que, no início do processo, eu diria, a minha irmã se mudou de casa e nessa mudança ela encontrou os diários. Aí eu falei, não, agora não dá, esses diários apareceram nesse momento, eu vou ter que trabalhar com eles, né? Aí eu fui pensando muito essa questão do diário, enquanto eu pensava também a escrita das mulheres, né? A escrita de literatura feita pelas mulheres hoje, sobretudo, que é uma literatura muito em primeira pessoa, né? E, assim, diferentes mulheres falam sobre essa questão da escrita em primeira pessoa. Aí eu comecei a pensar no fato de que as meninas, elas todas recebem diários, né? Até hoje. A gente aprende a escrever em segredo, né? Porque a ideia do diário, muitas vezes tem um cadeado, né? Que é justamente para ninguém ler. Então, a gente escreve para ninguém ler. O que passa pela nossa cabeça, as nossas impressões do mundo, as nossas vivências, o que passa dentro da gente em termos emocionais também, é só pra gente contar pra esse querido diário, que é esse ser inanimado, né? Não conta pra ninguém, né? Nem pra melhor amiga, né? Aquela coisa assim, o que tá no diário ninguém mexe, ninguém toca. E algumas dessas mulheres se tornam escritoras, né? Outras não. E eu acho que é impossível conceber essa escrita sem a influência dessa escrita do diário, né? Para mim é muito um livro de quem já escreveu outros livros, né? Assim, e que está pensando constantemente essa questão da escrita, o que se pode dizer, o que não se pode dizer. E aí talvez seja até uma diferença entre homens e mulheres, que os homens escrevem diários para serem lidos também, como forma de você, né, se glorificar muitas vezes, né? Diários de escritores são gênero, né, na França, tal, e de grandes homens. O Diário do Getúlio Vargas, por exemplo, não tem nenhuma rasura. Ele nunca errou uma palavra e teve que corrigir. Ou seja, um negócio feito para ser lido. E o Diário de Mulheres muitas vezes é para circular assim, entre mãe e filha, né? Ou entre amigas, não sei. Então eu queria te perguntar, o seu título é ambíguo, né? É óbvio que ele é irônico. Melhor não contar, mas aí você vai lá e publica ainda pela Todavia, uma editora incrível, e faz podcast e tal. Então é melhor contar, né? Na verdade, que você está falando pra gente, né? Sim, não, claro, o título tem essa ambiguidade, né? Assim, melhor não contar, mas o que eu fiz foi contar, sem dúvida. E aí nisso tem uma diferença desse diário da menina, porque eu acho que a gente aprende mesmo a ter que guardar o segredo das coisas, entendeu? Então, assim, o diário da minha mãe foi lido por mim, e agora alguns trechos desse diário são lidos pelos leitores do livro, mas quando ela escreveu, ela não pensou, vou deixar isso para as minhas filhas, ela nem pensava em ter filho nessa época, assim. E tem nos dois, né, tem uma coisa assim, muito clara, se você for uma pessoa correta, não me lembro exatamente as palavras, né, mas se você for uma pessoa digna e pegar esse diário por engano, não o leia, entendeu? Não é para ler. É claro que tem, talvez haja sempre um desejo de ser lido, né, assim, eu acho que o diário tem isso, né, tem um pouco o desejo de que de repente alguém roube o diário e leia, e é um desejo também ambíguo, porque eu acho que a pessoa sofre muito quando tem o diário lido, né? Assim, o que eu falo aqui é muito da formação dessa mulher, né? Assim, da importância do diário nessa formação. E todo mundo falando da cena, né? A grande cena de assédio, uma cena pesada que você escreve de forma magistral e que me impressionou muito por ser um assédio em que não há toque corporal, físico, né? Então eu queria te perguntar um pouquinho de escrever essa cena, o processo de escrita disso aí que deve ter sido penoso, né? Eu tenho sempre dificuldade de dizer que é penoso, assim, porque eu acho que, ao mesmo tempo, é tão libertador quando a cena tá pronta e tal, que eu depois tenho dificuldade de falar que é penoso, né? Assim, eu acho que ela é uma cena que eu consigo entender como assédio só depois, com o passar dos anos, quando o assédio aparece mesmo como um assédio, né? Assim, quando é explicitamente um assédio, eu volto àquela cena inicial e interpreto de outra forma, né? Porque eu acho que tem uma coisa ali de uma criança de 10 anos, né? As crianças absorvem tudo no que está à volta, né? Os adultos têm mania de achar que não, a criança, tudo bem. Só que a verdade é que a criança está absorvendo
de uma forma até que os adultos não estão, né? Então, assim, é muito a sensação de que está acontecendo alguma coisa que não é justa, que não é correta, uma coisa grande, mas que aquela criança ela não consegue nomear ainda, né? Então, é uma coisa que modifica aquela criança, num certo sentido, estrutura aquela criança, que isso é algo que me interessa também, né? Determinados acontecimentos estruturam muito quem a gente é, né? Eu acho que tem muito essa coisa do olhar para trás. Aquela cena é uma cena que me persegue, né? Eu acho que tinha uma coisa assim dela conviver. Eu convivi há tanto tempo com essa cena, há tantos anos. Então, olha, aconteceu uma coisa muito louca, né? Que eu achei que eu nunca tivesse escrito essa cena. A verdade é que eu tinha escrito de outra forma. E uma forma que não foi transformadora, assim, pra mim. Ainda não era, não tava lá. Não tinha chegado ainda naquela cena, entendeu? Tanto que eu esqueci que eu tinha escrito aquela cena. No sentido que a cena, ela continuou me perseguindo, né? E continuou sendo mais forte do que a literatura, né? Porque eu tinha esquecido ali a literatura. Você falou dessa cena, né, da piscina, falando que você conseguiu desdobrá-la, transformá-la, assim. Então, queria ouvir de você, assim, se você acha que, se você colocando isso no mundo, esse livro agora, finalmente, essa cena, que agora você ficou feliz com como ela está escrita, assim, em algum lugar te leva para um outro lugar também. Eu acho isso maravilhoso, assim, porque essa ideia de que, de fato, a mulher, quando senta para escrever, antes de contar as peripécias, as aventuras do herói, etc., ela tem um monte de fantasmas com os quais ela tem que lidar. Então, eu acho que esse se escrever é conversar com esses fantasmas, é escrever sobre esses fantasmas, expor esses fantasmas, né? Então, eu acho que a Virginia Woolf, ela diz que ainda falta muito tempo. Eu acho que a gente ainda está nesse processo, ainda está nesse caminho, né? Ainda não chegamos nesse tempo que faltava para ela, né? Na verdade, a gente agora está chegando onde a Virginia estava 100 anos atrás. Nesse sentido da escrita da mulher e tal, né? Do espaço da mulher na sociedade, enfim. Né? Tudo isso, ainda bem, tem vindo a mudar bastante, mas ainda é uma luta, né? Ainda estamos nessa luta. Mas ganhou muita força nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Editorialmente falando, acho que talvez com clubes de escrita criativa, com Leia Mulheres, vários movimentos que foram causando uma onda mesmo de literatura de mulheres, né? A Annie Ernaux ganhou o Prêmio Nobel, né? Isso tudo trouxe um ímpeto muito grande, né? Não, sem dúvida. Acho que realmente não tem nada a ver com o que era antes de 10 anos atrás, né? Não só na literatura, em tudo, né? No cinema, nas artes, de forma geral, etc. Mas eu acho que esse livro, como Vista Chinesa, num certo sentido, são livros que só existem nessa época, né? Assim, que existem hoje, sabe? São livros que provavelmente eu não teria escrito se eu tivesse 40 anos na década de 90. Porque são livros que são acolhidos por todos esses movimentos, né? Do Me Too, Meu Primeiro Assédio, etc. Então, assim, até você me perguntou da questão da recepção, né? Um pouco como é que é colocar isso para fora, etc., colocar isso no mundo. E eu ando bastante mexida, para ser sincera, né? Muito mais mexida do que quando eu lancei Vista Chinesa, que aí foi a Joana Jabassi que ficou muito mexida. Mas eu tenho um sentimento, assim, de acolhimento, sabe? De sentir que eu não estou publicando esse livro sozinha, entendeu? Que é isso, que eu não estou falando sozinha. E de que eu estou sendo ouvida, né? Porque eu acho que a questão do melhor não contar tem muito a ver com melhor não ouvir, né? Não quero ouvir essa história. Então não é eu não quero contar, é você tem uma história que as pessoas não querem ouvir. Então por isso elas te dizem melhor não contar. Então eu acho que a gente está vivendo um momento em que as pessoas elas estão interessadas em ouvir essas histórias que não foram contadas. É claro que é um momento em que as pessoas ouvem, que a gente conta. Mas é claro que, como a minha proposta era fazer um romance, também tem uma coisa da escolha, né? Do que eu quero contar também. Foi um livro em que eu também escolhi as coisas, né? Claro, como sempre, a gente escolhe, né? Então, a própria ideia de exposição, né? Que eu coloco no livro, que para mim era um pouco essa coisa do pôr para fora, né? Isso que a gente ouviu a vida inteira, que seria melhor ser silenciado. Mas é esse pôr para fora em termos literários também. Nisso, para mim, é diferente de um relato do Me Too, por exemplo, porque uma tentativa constante de transformar aquilo em literatura.
Mas também tem essa ideia de mudar um pouco a própria literatura. O que é literatura e o que não é literatura, né? Porque eu acho que isso foi sempre considerado a literatura menor, à margem da grande literatura escrita pelos homens, etc. Então, por isso que eu nem gosto muito de falar literatura feminina, né? Porque parece que a literatura mesmo, ela é aquela que os homens brancos escrevem, né? E o resto é literatura feminina, ou literatura negra, ou literatura indígena, etc. Esse livro tem, mas como a Annie Ernaux tem, por exemplo, né? Essa ideia de que isso que sempre foi chamado de literatura menor é tão grande quanto as viagens e aventuras dos heróis, né? E tem uma coisa assim, quando a gente pega Em Busca do Tempo Perdido, por exemplo, do Proust, ali é altíssima literatura. Agora é uma narrativa autobiográfica, né? É um romance, mas é um romance autobiográfico. Inclusive, o Marcel se chama Marcel, né? O nome do narrador personagem é o nome do autor. Agora, quando é uma mulher que faz isso, aí é sempre uma subcategoria, né? Então, eu acho que tem esse desejo de transformar a própria literatura, né? Puxando esse gancho do que você acabou de trazer, desse colocar para fora literário, me interessa a montagem do seu livro, assim. Os capítulos são curtos, você coloca cartas, diários, até um exame, um laudo de hospital. Então, como é que é essa montagem? Como é que é esse processo de edição sua, né? E depois com o editor, claro, mas esse processo de montagem de tudo isso, desse mosaico, como você chamou. Isso é bem do meu jeito de escrever mesmo, né? Todos os meus romances têm essa característica, assim, meio mosaico, e que vai e volta no tempo. Eu não escrevo de forma linear. Não escrevo início, meio, fim, direitinho. Eu vou escrevendo e depois eu vou montando de fato. Vou fazendo diferentes montagens possíveis, como você no cinema, até chegar à montagem final, né? O que entra antes, o que entra depois. E nesse livro, acho que esse livro tem muito a ideia do que a Ursula Le Guin fala no texto dela, a ficção como cesta, uma teoria. Aqui em Portugal é traduzido assim, mas às vezes é traduzido como sacola, tem diferentes traduções, é carrier bag, que é a ideia de que, na verdade, as narrativas, desde a pré-história, são as narrativas dos homens que saem para caçar e voltam não apenas com a sua caça, mas também com uma história. Em contraposição ao que era realmente a vida dos seres humanos nessa época, né, na pré-história e tal, que era a colheita. Então, 85% do que os seres humanos comiam era de colher bagas, colher sementes, colher frutas, ou então pequenos animais, ratos, essas coisas. Até que, de repente, quando surgiu o tédio, o homem saiu para caçar e voltou, não só com grandes animais, mas sobretudo com as histórias. E como é que você vai concorrer com essas histórias de grande aventura, dizendo, eu peguei uma semente de aveia, descasquei a semente, né? Então, e ela propõe essa teoria do romance, essa sacola que seria o primeiro instrumento fabricado pelos seres humanos para poder carregar as coisas e também para armazenar. Então, você vai colocando um pouco de cada coisa naquela sacola, né? Então, você coloca uma fruta, coloca uma semente, coloca insetos, vai colocando várias coisas. E eu acho que o romance hoje, de forma geral, né, tem muito essa ideia, sabe? Cabe tudo num romance, sabe? Como cabe quase tudo numa sacola. Então, eu realmente quis trazer cenas que são muito literárias, reflexões que são mais teóricas, cartas, né? Tem as cartas da minha mãe, tem os diários da minha mãe, tem o documento do hospital relativo ao aborto. Então, foi um pouco essa ideia, assim. O que é ficção, né? Também acho que é uma pergunta que eu coloco muito, assim, de forma não explícita no livro, mas eu acho que a ficção, ela tem muito a ver com a montagem. Aí, voltando à sua pergunta, né? Eu acho que a ficção é como você monta as coisas, é o montar as coisas, é a conexão que você faz entre as coisas. Mas quantos docs você usou para organizar mesmo? Você imprimia, misturava, classificava os tipos de texto? Eu faço muito isso. Quantos docs eu não sei, né? Teria que abrir o computador para ver. Então, mas não era um só, né? Porque, em geral, os romancistas têm um doc do Word que fica escrevendo ali, né?
Será? Não, acho que sempre vai criando mais, porque aí você desiste de algumas coisas, você corta, não sei o quê, mas você não quer apagar. Aí você faz um outro... Tem versões, até a versão versões. tal. Versões. Não, então eu fazia muito isso de imprimir, não é muito ecológico, né? Mas eu imprimia para poder fazer as montagens. Eu acho que esse livro e A Chave de Casa são os livros que trabalham mais com essa questão da montagem. Pois é, eu ia te perguntar que esse livro tem a ver com A Chave de Casa, né? Ele tem uma... Tem a ver com A Chave de Casa. Tem um diálogo com A Chave de Casa, sem dúvida. Eu me lembro muito na Chave de Casa de imprimir e fazendo diferentes montagens mesmo, entendeu? Aí eu vou lendo. Fiz um pouco com isso também aqui. E montando diferentes possibilidades. E aí, também, a partir da montagem, eu penso, tá faltando uma cena sobre isso ou sobre aquilo. Aí eu escrevo. Assim como há cenas que acabam caindo porque não fazem sentido naquela montagem. Né? Aí como um filme mesmo. Quantas cenas não caem num filme? E a gente faz isso. Eu achei interessante como você falou de imprimir, espalhar, né? E montar literalmente, assim, fisicamente. A gente faz isso com um post-it, né? Escreve a cena, bota, e daí você olha antes de ir pro computador e fazer. Mas, assim, você tem um momento sempre de tentar olhar para um filme como um todo e encaixando, daí as coisas caem, outras entram, você vê os buracos e tal. Então, para mim, sempre, quando chega em mim, né, esse mosaico feito, eu falo, uau, como foi o processo de fazê-lo, de construí-lo. Bom, agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no fim do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no site e nas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza, ele acabou de ser inaugurado e foi realizado com apoio financeiro dos nossos leitores. E eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz contam com uma página de repertório. É isso aí, lá no nosso site a gente reúne os links, referências, curiosidades, imagens e outras coisas mais sobre os assuntos que a gente discute aqui no 451 MHz. Bom, agora a gente tem uma mensagem do Ricardo Araújo Pereira para você. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi Machado de Assis, e portanto é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. E agora eu vou abrir um parênteses só para fazer um convite da 451 para os ouvintes do 451 MHz. Está chegando a terceira edição da Feira do Livro, festival literário que reúne alguns dos principais autores brasileiros e internacionais em 9 dias de programação com debates gratuitos, oficinas de atividades, livros e muito mais. De 29 de junho a 7 de julho, na Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo. Venha ocupar a praça pública com a gente. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451 da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E antes de voltar para a entrevista, a gente também tem uma mensagem das edições Sesc São Paulo. Direito ao casamento civil. Direito à identidade de gênero para pessoas trans. Criminalização da LGBTfobia. Esses são alguns dos direitos conquistados pela comunidade LGBTI+, nos últimos 14 anos. As edições Sesc São Paulo lançam o livro Direitos LGBTI+, no Brasil, Novos Rumos da Proteção Jurídica,
organizado por Renan Quinalha, Emerson Ramos e Alexandre Bahia, onde especialistas e pesquisadores de todo o Brasil fazem um balanço crítico dos avanços e também dos limites e deficiências no reconhecimento desses direitos. Quer saber mais? Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. Bom, vamos embora agora para a segunda parte da conversa com a Tatiana Salem Levi e a Paula Saqueta. Tati, aí a gente faz essa entrevista também num momento de revolta contra o que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Em relação ao aborto, que é um dos temas do livro. Esses caras estão legislando sobre mulheres e crianças e vítimas, né? Por causa de brigas políticas, de chantagens e, quer dizer, é uma coisa tétrica essa situação. Precisamos falar sobre isso, queria ouvir vocês duas e também pensar, os homens têm sido cobrados, né? Eu vejo nas minhas redes sociais, poxa, você que é homem não está falando nada. Porque todos esses abortos têm um homem envolvido na história. Além disso. Exato, e muitos homens passaram com suas companheiras ou namoradas também pela experiência, claro que de maneira muito secundária, mas quer dizer, estamos todos implicados na questão, né? Queria ouvir vocês sobre isso, vocês duas, e sobre o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? Então, queria te ouvir se isso, óbvio, não deve ter sido uma preocupação primordial, mas se esse diálogo com os leitores homens, já no Vista Chinesa, deve ter acontecido de alguma forma. Vou começar por essa da questão dos homens, porque ontem eu recebi a mensagem de um amigo, assim, muito emocionado com a leitura. Teve uma hora que ele disse: eu queria ser mulher para poder te ler como mulher, sendo mulher. Mas é claro que eu acho que, imagina, se a gente não pode fechar a literatura, nesse sentido de ser a literatura e o resto da literatura menor, a gente pode menos ainda fechar em termos de recepção, né? Em termos de leitores. Se os leitores são homens ou mulheres, isso realmente não pode existir. Eu acho que os livros são para serem lidos por todos, né? Todos, todas, todes, etc. E acho que os homens só têm a ganhar muito com essas histórias de mulheres sobre as quais eles nunca leram antes, né? Até porque tem um pouco essa ideia de que a gente cresceu ouvindo isso, você deve ter crescido ouvindo que todas as histórias foram contadas. Já não há mais nada para fazer na literatura, já não há mais nada para fazer nas artes, porque já foi tudo contado. A gente só pode repetir ou contar de outra maneira, né? Mas a verdade é que agora a gente se deu conta de que muitas histórias não foram contadas. Então, é muito bom que os homens possam ler essas histórias. Essa questão da transformação do corpo da mulher, etc., às vezes ainda são muito encaradas como tabu, né? A puberdade da mulher era uma coisa que é pouco retratada, né? Puberdade, a menopausa. Agora estão começando a falar um pouco mais, né, da menopausa, mas a puberdade também se fala muito pouco. E eu acho que realmente tem um lugar muito grande da mulher que é desconhecido pelo homem. E aí, por exemplo, a questão do aborto, que vem esse monte de homem conservador querendo aprovar esse projeto de lei com urgência, né? Que faz com que uma vítima de estupro que engravide e faça um aborto depois das 22 semanas possa ficar mais tempo na cadeia do que o seu próprio estuprador, né? É claro que isso aí só pode ser feito por gente que não tem a menor ideia do que seja engravidar, do que seja fazer um aborto, etc, etc, né? Eu contei nesse livro um aborto que eu mesma vivi, né? Que eu mesma fiz no ano passado, em Portugal. Então eu falo também disso abertamente, sem medo de ser presa, sem medo que nada aconteça comigo, porque aqui é legal, né? Então é algo que a mulher pode fazer, ela é assistida pelo Estado. Então acho importante também as pessoas verem como é num país em que isso é permitido, né? Tem uma assistência, só pode fazer no sistema público, né? Então algo que não pode ser privatizado. Você passa por psicólogos, né, por conversas antes e depois do aborto. Todo o procedimento tem um acolhimento, né, por ser legal, e você é sempre atendido por mulheres, né, que eu acho que também é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que não é fácil fazer um aborto. Mesmo quando é legalizado, não é fácil. É algo que é muito difícil, que marca uma mulher, entendeu? E
alguns relatos que a gente tem, sei lá, o da Annie Ernaux é um relato mais difícil, porque era numa França em que o aborto ainda não era legalizado. Você tem também daquela outra escritora francesa contemporânea, que é Colombe Schneck, não é isso? Chama 17 anos, Schneck, por aí. Que aí já é um aborto legalizado, mas a gente vai vendo como o aborto marca, não é fácil. Então essa ideia de tipo, então se o aborto for legalizado, as pessoas não vão mais tomar pílula, não vão mais usar camisinha, não vão mais não sei o quê, porque depois chegam lá e fazem um aborto. Não, nada disso. Porque uma mulher não quer fazer um aborto, ela não deseja fazer um aborto, né? Mas ela tem que poder fazer um aborto, que eu acho que enquanto a mulher ela não puder fazer um aborto, ela não tiver esse direito ao aborto, ela não é dona do próprio corpo, né? Então, assim, no Brasil, as mulheres não são donas do próprio corpo. Realmente achei importante colocar isso no livro, porque fazia sentido na narrativa, né? Nessa coisa, nessas transformações todas das mulheres, e também para mostrar que é sempre difícil, né? É sempre difícil, é algo que atravessa o corpo de uma forma muito, muito marcante, assim. Mas também é importante para mostrar que é difícil, mas que é importante que seja legalizado, né? Que tenha esse acolhimento, etc. E o Brasil, eu nem chamo isso de retrocesso, é pior do que retrocesso, sei lá, se a gente já teve nesse buraco assim tão fundo em relação a isso, entendeu? A lei atual já é super restritiva, então não é que a gente está falando de, nossa, assim, a lei atual já é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, já é um absurdo. Não, e a gente sabe que, além de ser o mínimo do mínimo, em termos práticos, ela não acontece. O fato da lei existir, ela não acontece. Então, quantas crianças, adolescentes, mulheres que foram estupradas, etc., que chegam para fazer um aborto e são recusadas, né? Então, ainda tem isso, ainda tem essa dificuldade. E me parece que nos países em que é permitido, ocorre menos. Porque aí as políticas de contracepção também são estimuladas, você tem um diálogo aberto sobre toda a questão, né? Como a questão das drogas. Os países que têm políticas para as drogas e menos restritivas, né, menos proibitivas do que um país como o Brasil, por exemplo, também se consome menos droga, né? Porque é isso, também se investe na educação, blá, blá, blá. As pessoas são acolhidas, né? Porque você vai fazer um aborto, você é uma pária na sociedade, né? Então, se você tem problemas com drogas também, você vai ser pária na sociedade. A sociedade não acolhe, né? Pessoal, a gente vai se encaminhar para encerramento aqui. Paula, você quer fazer algumas perguntas mais sobre o livro? Acho que eu tenho uma última pergunta, que é onde a gente estava, né, sobre os leitores e leitoras da Tatiana. Eu tenho um filme, Tatiana, que chama Presumptuário do Assédio. E sempre, é impressionante, assim, sempre quando me chamam para exibir e debater, as plateias são, assim, majoritariamente femininas. Tem, geralmente, sei lá, 1/4 de homens, se tiver tudo isso, 1/5 se tiver tudo isso. Eu acho que a gente, né, tenta fazer, claro, você falou, leitores universal, né, assim, qualquer um pode ler, a gente faz para isso, mas eu fico pensando, assim, e quem consome, né, você acha que seu livro vai ser mais lido por mulheres, assim, eu falo que as plateias do meu filme, eu falo, ótimo, maravilhoso, mas assim, a gente já sabe, o meu sonho era passar meu filme para 5.000 homens, nem uma mulher na sala, sabe? Se você pensa nisso, se você acha que o livro vai ter necessariamente esse recorte, assim, de público, leitor. Tenho a menor ideia. Eu acho, assim, que, de forma geral, as mulheres leem mais, né? Tem isso. Agora, cara, eu não sei te dizer, porque a Vista Chinesa, por exemplo, muitos homens leram, e eu acho a Vista Chinesa um livro muito mais duro de se ler, né? Muito mais violento de se ler. Mas a gente se identifica menos. Eu acredito que nenhum homem, quer dizer, eu aqui, meus amigos, a gente não se identifica com um estuprador. Você não fala assim, pô, esse cara, né, um cara que pega uma menina na Vista Chinesa que tá fazendo Cooper, isso é uma coisa impensável. Mas o desejo por um corpo jovem, de mulher, tudo isso, qualquer homem já também passou, né? É uma coisa que é estimulada e que a gente precisa lidar com essa situação, né? Então, eu acho que esse aqui é um livro que toca mais o homem. A gente acaba se sentindo mais implicado, né? Porque é óbvio que nunca ninguém se viu na situação de estar esperando uma mulher na Vista Chinesa, embora a gente saiba que existem muitas situações de homens bacaninhas aí que cometem assédio, né? Nesse sentido, esse livro, ele fala para mais gente, assim, porque realmente não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por alguma situação de assédio, né? E os homens mais facilmente também assediaram alguma mulher em algum momento da sua vida, não necessariamente dessa forma, né?
Acho que, e também porque não é só sobre assédio, é sobre luto, eu acho que é sobre, né, essa relação da mãe com a filha, etc. Mas, de fato, muito mais pessoas passaram por isso do que por um estupro tão violento quanto aquele do Vista Chinesa, né? E pegando esse gancho da mãe com a filha, né? A sua mãe é essa personagem do livro, a coautora, vamos chamar assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dela. Ela também foi uma pioneira na crítica a Israel aqui no Brasil, né? Nos anos 70, publicou um livro. Eu sei pouco sobre isso, que eu li você nas redes sociais. Queria só que você fizesse um perfil rápido aí para os ouvintes saberem quem foi Helena Salem. Gostei dessa ideia, assim, da coautoria. Mas então, minha mãe, Helena Salem, foi a primeira correspondente de guerra brasileira, né? A primeira mulher a ser correspondente de guerra. Foi algo que aconteceu por acaso, porque ela tinha só 25 anos. Ela tinha ido para o Egito para fazer uma pesquisa, porque ela queria escrever um livro sobre o conflito, né, em Israel, entre israelenses e palestinos. O conflito, não só, né, o conflito no Oriente Médio, né, que envolve sempre muitos países. Quando a guerra, de repente, estourou. Ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer, e aquilo aconteceu. Ela estava lá, ela já escrevia... Ela já tinha sido jornalista no Jornal do Brasil, escreveu para lá, propondo, e eles aceitaram. Né? Então, assim, essa questão do acaso, ela é importante porque em 1973 ninguém mandaria uma mulher de 25 anos para ser uma correspondente de guerra, né? Então, assim, não era algo pensável. Tanto que ela era, de fato, a única mulher entre todos os jornalistas do mundo. Os outros eram todos homens, né? E ela era uma mulher de esquerda, e ela sempre teve uma postura muito pró-Palestina, muito crítica, né, ao sionismo. E ela deixava isso claro nas reportagens, né? Tanto que acabou sofrendo muitas retaliações da própria comunidade judaica, sobretudo no Rio de Janeiro, que é onde ela morava. Agora, sabe uma coisa que eu só descobri aqui escrevendo esse livro? É que todo mundo na comunidade, no meio jornalístico, não sei o que, as pessoas sabiam que ela escrevia as matérias, mas as matérias não eram assinadas. Isso é muito louco, né? Aqui é 73, né? Não é assim também tão distante, né? E ela escreveu alguns livros sobre isso, né? Tem um chamado Palestinos, os Novos Judeus. Ela fez a questão palestina, daquela coleção da Brasiliense, O Que É, que era uma coleção muito emblemática, assim, né? E fez um livro chamado Entre Árabes e Judeus, que é o livro mais pessoal, assim, né? Que ela se coloca, um livro escrito em primeira pessoa, e que ela vai misturando a experiência dela como correspondente de guerra com a questão do exílio, da ditadura e também da infância dela, né? Da casa onde ela cresceu, etc. E essa questão da mulher, ela entra muito nesse livro, que foi publicado pela Brasiliense, que não existe mais. E depois ela foi publicado pela Cotovia, aqui em Portugal, que também não existe mais. Então é difícil, só nos sebos, para achar os livros. Agora, o Benjamin Moser, que fez a biografia da Clarice Lispector, está fazendo um livro assim, com 10, 12 perfis de judeus de diferentes momentos da história, desde antes da criação de Israel até hoje, de diferentes lugares do mundo. E do Brasil, ele está fazendo o perfil da minha mãe. E foi muito engraçado, porque isso coincidiu com o fim da escrita do livro. Então, ele me entrevistou minha irmã. Aí, eu fui falando com pessoas que eu não falava há muito tempo. Fui ouvindo histórias que ele me trouxe também, de jornalistas daquela época, com quem ele conversou. Foi engraçado, assim, mais do que engraçado, né? Foi, assim, muito emocionante, eu acho, essa coincidência dele começar a escrever esse perfil quando eu tô terminando o livro, sabe? Eu achei bom que o Paulo trouxe ela para a conversa, porque ela é muito presente no livro. E a nossa conversa aqui hoje não foi por aí, né? Enfim, acho curioso como cada conversa vai para um lugar. A gente podia fazer várias conversas sobre o seu livro. E ele é exatamente isso, ele é muito múltiplo, assim, tem várias camadas de leituras. Então foi bom, Paulo, trazê-la, porque, enfim, ela é muito presente nesse livro, nos diários, na sua relação, nos seus próprios textos, nas cartas que ela manda para você e que você coloca lá. Mas que fica, né, é esse não dito, né, o melhor não contar, mas tem essa camada do não disse para ela e ela se foi, né? Eu sempre tive uma relação muito simbiótica, né, com a minha mãe, uma coisa da gente se entender no silêncio, sabe? Eu era uma criança realmente muito tímida, ao contrário da mulher que eu sou hoje, muito fechada,
tinha muita dificuldade de falar as coisas que eu sentia, as coisas que eu pensava. E a minha mãe me entendia em tudo. Sabe aquela pessoa que sabe quando você está sofrendo, que sabe o que você está imaginando? Eu tinha essa relação com ela, que era uma relação muito no silêncio. Não só, né? Claro, a gente também ria muito junto, etc., conversava. Isso também foi mudando muito com o meu crescimento, né? Mas eu acho que tinha uma coisa dela ter sempre conseguido me ler, sabe? Adivinhar o que eu estava sentindo, o que eu estava passando e tal. E aí, de repente, tem esse episódio que se coloca como um obstáculo entre a gente, né? Então, a gente não tinha esse tipo de obstáculo. É um obstáculo muito grande e que ela não lê, que ela não identifica. Eu não sei se, de repente, passou isso pela cabeça dela. Eu realmente diria que não. Mas, realmente, isso é uma violência que separa a gente, né? Que separa. Mas é uma separação muito dolorosa. Sobretudo porque tem a questão da doença, né? Então, assim, essa violência que acontece no momento em que o corpo dela vai definhando, né? Que ela tá morrendo. Então, essa coisa, a questão do contar ou não contar, ela tá sempre associada a essa doença, né? A saber que ela vai morrer, né? Então, tem uma coisa assim de... Eu sei que ela vai morrer, então... Tem uma certa urgência nisso, né? Do tipo, eu não vou poder contar daqui a 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, como contar para uma pessoa que está morrendo, né? Que não vai ter tempo de refazer a vida, que vai... Então, foi algo que pesou, assim. E eu acho que quando eu perguntava para as pessoas e todo mundo dizia melhor não contar, lá no fundo, eu tinha muito desejo de que alguém me dissesse, conta. Entendeu? Mas ninguém me disse conta. E eu também achava que era melhor não contar, né? Eu também achava melhor não contar, todo mundo dizia melhor não contar, que bom, então estou fazendo a coisa certa. Eu queria fazer a coisa certa. Mas, ao mesmo tempo, lá no fundo, eu queria que alguém dissesse melhor contar e que a coisa certa fosse contar, né? Claro que essa é uma pergunta eterna que eu coloco no livro e que eu nunca vou saber responder, de fato, né? Que, na verdade, o que me interessa é mais colocar essa questão, né? E também eu acho que esse livro vem muito dessa questão do luto, muito tempo depois, né? Porque A Chave de Casa foi um livro que eu escrevi poucos anos depois da morte da minha mãe. E ele passa por isso, né? Ele passa pela doença da minha mãe, pela morte da minha mãe. Aí eu fui escrever esse livro 20 anos depois. E aí eu comecei a me perguntar, né? Eu fiz o luto? Passou? Passa? Isso não passa? Porque eu acho que as narrativas sobre o luto, normalmente, elas têm essa coisa do calor do momento, né? Então, eu quis fazer uma narrativa sobre um luto bastante distante da morte, que é um pouco o que fica, o que resta dessa mulher em mim, né? O que resta dessa mãe em mim, tanto tempo depois. Tati, parabéns pelo seu livro. A gente vai te ver agora na Feira do Livro. Esse programa está sendo publicado na véspera da nossa Feira do Livro, que abre amanhã, para quem está ouvindo na sexta-feira, sábado, 29 de junho, e vai até 7 de julho. São 9 dias seguidos de programação e expositores ali na Praça Charles Miller, com entrada gratuita. E a Tati é uma das estrelas da nossa programação, vai ser entrevistada pela Paula, que é uma das nossas estrelas no campo da mediação literária, né, Paula? Então a gente se vê na praça. Vai ser incrível a gente poder voltar a essa conversa, explorar outros temas que ficaram de fora e conhecer essa grande autora argentina que é a Cláudia Pinheiro, que é uma autora que inclusive se engajou muito na luta pelo aborto lá em Buenos Aires. Ela conclamou as escritoras a se manifestarem publicamente pelo direito ao aborto. Muito obrigado, Paula Saqueta, obrigado, Tatiana Salem Levi, e nos vemos no Pacaembu. Então, eu queria te agradecer muito, Paulo, e muito, Paula, por essa entrevista, que foi uma delícia, foi ótimo, muito bom conversar com vocês. Tô com muita expectativa, ansiosa pro dia 30, para poder conversar em público sobre esse livro, na Feira do Livro de São Paulo, né? Dia 35 da tarde. É isso, nos vemos lá. Queria agradecer pelo convite, Paulo, 451, pela essa conversa, Tatiana, pelo papo. E é isso, assim, acho que a gente foi longe aqui e, ao mesmo tempo, fico pensando em tudo que ficou de fora aqui, sobre o que a gente poderia conversar ainda. Então, obrigada e até domingo, dia 30, na Feira do Livro. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos.
LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral a indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Elo D'Angelo, que é ilustradora e quadrinista, autora de Nos Olhos de Quem Vê. O livro foi publicado pela HarperCollins em 2022. A Elo indicou a história em quadrinhos Pigmento, da Aline Zuvi, que acabou de ser publicado pela Quadrinhos na CIA. É uma graphic novel de estreia da Aline Zuvi, uma autora que eu amo, sou muito fã. E é uma HQ muito interessante, porque conta a história de Clarice, que é uma tatuadora que a pele dela não permite que ela se tatue. Como se não pegasse a tinta da tatuagem, enfim. E eu não vou contar mais spoilers, mas é um livro que tem temática LGBT, é um livro maravilhoso, a arte da Aline é suprema. Eu acompanhei a produção desse livro, demorou muito tempo para esse livro chegar até nós, então eu gostaria que todo mundo lesse, porque ele é um livro muito lindo e a Aline tem que ser celebrada em toda a sua obra, não só nessa HQ de estreia. Então, Pigmento, de Aline Zuvi. Bom, essa foi a dica da Elo D'Angelo com Pigmento, da Aline Zuvi, que foi publicado pela Quadrinhos na CIA agora em 2024. E eu aproveito para te convidar para ir falar com a Aline Zuvi lá na Feira do Livro, a partir de amanhã, sábado 29 de junho, na Praça Charles Miller, em São Paulo. Bom, e antes da gente encerrar, aproveita que você está aí com o seu celular e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Valessa Lopes Baldim, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Maria Bertrand, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Cristiane Bolo, Célio Braga, José Osmar Azevedo Carneiro, Teresa Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Poliana Preto Miranda Catrim, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Matheus Novaes Dias, Mário Rico Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fragas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregório, Lúcia Guimarães, Kellen Gutierrez, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Diane Maia, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Rodrigo Moura, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Cláudia Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa von Handel, Vitor Ribeiro, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Camila Sardenberg, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Rosalinda Silva, Vitor Hugo Siqueira, Regina Gomes Sodré, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Raiesha Benevenuto e Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Marisa Werneck e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 114º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 12 de julho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.